conhecido como Charon, o barqueiro de Hades, filho da noite e da escuridão, irmão de Hipnos e de Thanatos. Através de oceanos de eras, eu transportei e continuo a transportar almas, muito além dos rios Estige e Aqueronte, e durante essas viagens até os portões de Hades, elas me contaram muitos relatos de horror e outros contos macabros. A maldição que ronda a Serra do Lenheiro. Meu avô sempre foi um homem de histórias, um verdadeiro contador de causos. Mas entre todos os seus contos, havia um que ele sempre contava com um arrepio na espinha e uma expressão sombria no rosto. Era a história de seu amigo de infância, seu Joaquim Reis, e de uma noite aterrorizante em São João del Rei, Minas Gerais, próximo à Serra do Lenheiro. Seu Joaquim era um pequeno fazendeiro dedicado, cuidando de suas terras e de seus animais com o cuidado e a diligência de quem depende do próprio trabalho para sobreviver. Seu Joaquim tinha apenas 2 bois, 2 vacas e algumas galinhas. Sua fazenda ficava bastante isolada, a alguns quilômetros de qualquer vizinho, rodeada apenas pela vastidão do campo e pelas colinas da Serra do Lenheiro. Naquela época, a região era conhecida não apenas por sua beleza natural, mas também pelas histórias de assombrações que corriam de boca em boca nas noites frias. Em uma dessas noites, enquanto seu Joaquim voltava para casa após verificar seus animais, ele notou algo estranho. Era tarde da noite e seu Joaquim saiu na varanda para comer um pedaço de queijo antes de ir dormir. A lua cheia iluminava a paisagem do local, mas ele viu algo que chamou sua atenção, uma coisa que destoava da tranquilidade do cenário. Ele viu lá longe um cavalo todo negro, de aspecto imponente e assustador. Ele estava parado no meio do caminho da porteira das suas terras, bloqueando sua passagem. Montada nele, uma figura indistinta envolta em sombras observava-o em silêncio. Seu Joaquim tomou um susto e sentiu um calafrio percorrer-lhe a espinha, mas tentou afastar o medo, pois o suposto estranho logo tomou o rumo para dentro do mato e desapareceu. Depois de um tempo, seu Joaquim achou também que poderia ser alguém das proximidades que saiu para fazer um passeio ou visitar uma fazenda vizinha. Nos dias que se seguiram, seu Joaquim não conseguia tirar aquela visão da cabeça. Sempre que saía para o campo, sentia-se observado, como se a presença daquela figura misteriosa estivesse sempre à espreita. As noites tornaram-se perturbadoras. Todo e qualquer som que se ouvia, seu Joaquim achava que podia ser o estranho no cavalo. Certa noite, ao cair da madrugada, seu Joaquim acordou com um barulho alto vindo do lado de fora. Seu coração disparou ao perceber que o som vinha do estábulo. Armado com uma espingarda e um lampião, ele saiu para investigar o que estava acontecendo. Ao se aproximar, viu novamente o cavalo negro, desta vez dentro do estábulo com a figura sombria ainda montada. O cavalo relinchava furiosamente e os olhos da figura brilhavam de uma forma estranha e perturbadora. Em um impulso de coragem e confiante por estar armado, seu Joaquim gritou para a figura ir embora e deixar sua terra em paz. Mas a resposta foi um silêncio mortal, seguido por um movimento súbito. A figura apontou em sua direção e o cavalo começou a galopar. Nesse momento, o terror tomou conta de seu Joaquim, que correu para dentro de casa, trancando a porta atrás de si. Ele ouvia os cascos do cavalo martelando o solo, se aproximando cada vez mais. Dentro de casa, o pânico tomou conta da família inteira. A esposa de seu Joaquim, Dona Mariinha, e seus 2 filhos, Aninha e Silvio, acordaram aos gritos tentando entender o que estava acontecendo.
Seu Joaquim explicou rapidamente, enquanto todos se amontoavam na cozinha, trancando portas e janelas. A sensação de claustrofobia e medo causada pela ameaça que estava lá fora agora era palpável. Eles podiam ouvir o cavalo rondando a casa. O som dos cascos e a respiração ofegante daquela coisa reverberando nas paredes era aterrorizador. As horas passaram lentamente. O som dos cascos finalmente cessou ao amanhecer, mas a sensação de medo e estranheza permaneceram. Seu Joaquim, exausto, confuso e abalado, decidiu buscar ajuda na cidade. Ao contar sua história aos moradores, muitos se lembraram de antigas lendas sobre a Serra do Lenheiro, histórias de um certo fazendeiro chamado Seu Antônio, de fama bastante ruim. Era conhecido como Tonho Carrancudo. Ele estava sempre armado e sempre morou sozinho. Seu Antônio criava uns cavalos e o favorito dele era um cavalo negro. O cavalo era lindo, majestoso, mas quando seu Antônio passava, todos evitavam olhar e o cumprimentavam de forma rápida. Ninguém foi no dia do seu funeral, pois até onde se sabia, ele não tinha parentes e nem amigos. Suas terras ficaram para as autoridades locais, que mais tarde foram doadas para a igreja. Ninguém na época soube o que aconteceu com os cavalos que o seu Antônio criava. Tudo o que se sabia é que ele era muito grosseiro e não gostava de falar com ninguém. Algumas noites se passaram e seu Joaquim nunca mais viu o cavalo negro ou a figura sombria. Mas a lembrança daquela noite horrível nunca o deixou, nem ele e nem sua família. A fazenda foi vendida e a família mudou-se para longe. Meu avô, infelizmente, perdeu o contato com seu Joaquim. Mas até hoje os habitantes de São João del Rei falam sobre a noite em que o espírito desse cavaleiro voltou para assombrar as colinas da Serra do Lenheiro. É uma daquelas histórias que passam de pai para filho. A Serra do Lenheiro é assombrada e aqueles que ousam caminhar por ali nas noites de lua cheia ainda sentem um calafrio inexplicável. Meu avô sempre terminava essa história com um olhar sério, advertindo que existem coisas neste mundo que não podemos entender, mas que devemos respeitar. E assim, a história de seu Joaquim passou a ser uma lembrança perene do medo e do mistério que cercam as sombras das serras daquela região.